Sejam bem-vindos à primeira aula das que eu prometi que estaria disponível para vocês, certo? Vocês que fazem parte da disciplina de Ambiente, Energia e Sociedade, a gente vai falar sobre ecossistemas, certo? Sobre ecossistemas. E esse assunto é justamente o assunto que vai englobar, sabe, todos os outros assuntos. A disciplina, como o próprio nome sugere, é ambiente, né? Ambiente, energia e sociedade. Sejam bem-vindos à primeira aula das que eu prometi que estaria disponível para vocês, certo? Vocês que fazem parte da disciplina de Ambiente, Energia e Sociedade, a gente vai falar sobre ecossistemas, certo? Sobre ecossistemas. E esse assunto é justamente o assunto que vai englobar, sabe, todos os outros assuntos. A disciplina, como o próprio nome sugere, é ambiente, né? Ambiente, energia e sociedade. Então, vejamos lá. Para falar sobre tudo isso, a gente precisa falar sobre ecossistemas. E ecossistemas são o conjunto de organismos vivos e seus ambientes físicos e também químicos, tá? Eles vivem interagindo entre si e com o meio ambiente, certo? Esses seres, eles são, os seres e o meio, certo? Eles estão interagindo e se dividem em bióticos e abióticos. Contrário de biótico, abiótico. Então, os seres bióticos são exatamente nós, o gato, o papagaio, o cachorro, a vaca, o boi, nós, animais, certo? E todos os restos dos animais. E também as plantas, certo? As plantas. Esses seres vivos, eles estão interagindo, dependendo um do outro, sempre, dependendo os seres abióticos com os bióticos, e esses bióticos, eles ainda podem ser divididos entre produtores, consumidores e decompositores. Como é isso, professora? Produtores é justamente a entrada de energia, certo? No sistema, certo? Produtores, entrada de energia no sistema. Consumidores, eles vão promover, certo? O fluxo de energia e matéria. Ora, consumidores, eles vão promover o fluxo de energia e matéria. Já os decompositores, por sua vez, eles vão garantir a ciclagem, eles garantem a ciclagem dos nutrientes, ok? Para se manter, né? Manter esse sistema. O meio, né? Abiótico, meio abiótico. Como é isso? São o solo, né? Falar nisso, gente, solo é vida, né? Solo é vida. Solo, luz, a própria atmosfera e, por fim, e não menos importante, senão mais importante, a água, certo? Então, esse meio ele é importante para a manutenção da vida, certo? É essencial para a vida. Quem aqui contesta do que eu vou falar aqui? A água é essencial para a vida, certo? Componente principal para a paisagem e o meio ambiente. O nosso corpo é composto, 70% do nosso corpo é composto por água. Na verdade, essa percentagem vai aumentando, né? Quando a gente nasce, por exemplo, chega a ser 80%, certo? Ou mais, 80% do nosso corpo, já imaginou um bebê, 80% água. E aí depois vai diminuindo, mas a média ainda é 70% na fase adulta. Água, somos água também. Então, esse meio ele vai garantir a sobrevivência dessas espécies. O maior exemplo que a gente pode trazer para essa relação, o maior exemplo mesmo para essa relação, vai ser a própria biosfera, certo? Que engloba tudo, certo? O globo, certo? E se a gente for olhar para o globo é azul, não é isso? E sendo ele azul, a gente logo lembra que ele é composto por água, certo? Por água. E aí, vejamos, em uma escala menor, certo? Uma escala menor, a gente pode dizer que uma floresta é também um ecossistema, que nesse caso vai ser o quê? Biótico, muito bem, ouvi isso. Uma floresta vai fazer parte do grupo biótico, certo? Mas, professora, e nesse caso, um pequeno aquário é uma escala ainda menor e também é um tipo de ecossistema em que inclui principalmente quando ele é autossuficiente, né?
ele vai ter, é um grupo menor, ele é autossuficiente, tem-se nele um peixe, né, algas e plantas. Vocês podem até ter um aquário para vocês me chamarem de meu ecossistema. Sim, é um ecossistema em menor escala, ok? Percebam que na maioria dos, como a gente já falou da importância, né, da água, do solo também, da atmosfera e também da luz. Digamos que a luz e a atmosfera, ela faz parte das condições climáticas, certo? Que aí a gente vai englobar num outro assunto, tal como, sei lá, o ciclo hidrológico, que também é um sistema, que é um conjunto, que interagem também entre si, certo? E quando a gente fala de um modo fechado, a gente não está dizendo exatamente de onde começa, nem de onde fim, mas você pode escolher, por exemplo, pelo fenômeno da evaporação, que inicia através das superfícies, dos mananciais, das águas superficiais, dos mares, dos oceanos, que por sua vez são diferentes, né? Aliás, lembrando que mares e oceanos são diferentes, essa água vai se evaporar, vai ascender e chegar na atmosfera, que em condições especiais formam-se nuvens, condensam a ponto de ficar, vamos dizer assim, ficam pesadas e aí elas não conseguem mais se manter na atmosfera, precipitam na forma de chuva, granizo, neve, certo? A mais comum é a chuva. Antes que caia ao chão, ela pode ser interceptada, seja por uma superfície qualquer, seja por uma rocha, seja pela folha das árvores, seja para folhas, árvores e animais e etc. E a outra parte vai infiltrar no solo, perceba a interação, infiltra no solo. Nessa parte que infiltra no solo, ela também vai ficar disponível para as plantas, e o que a planta não conseguir mais absorver, e com a continuidade das chuvas, ela vai percolar até atingir altas profundidades e atingir o fluxo subterrâneo. Nesse fluxo subterrâneo também ele vai armazenar, né? Vai ser justamente onde está composto os armazenamentos das águas subterrâneas, que é conhecido também como aquíferos. Dos aquíferos, eles vão para o escoamento com a continuidade, né? Para atingir as águas subsuperficiais, e aí eles ficam disponíveis para as águas superficiais, que são os rios, novamente os rios, lagos, mares, oceanos. Essa somatória gera isso. Só que as plantas, elas absorveram também essa água e ainda com esse aquecimento, elas passam a transpirar. E essa transpiração, quando em conjunto com a evaporação, sendo a evaporação em maior escala, mesmo assim, tem-se um outro fenômeno chamado evapotranspiração, retornando a água novamente para a atmosfera e reiniciando o ciclo. E isso também é um sistema o qual a gente delimita, né, o ciclo da água. Olha só, nisso a gente percebe que não tem como a gente falar isoladamente água, e até tem, mas assim, eles estão interagindo também entre si, água, solo, atmosfera, certo? E também a luz. A gente sempre menciona a quantidade de água, certo? A gente sempre precisa lembrar do que a representatividade da água, certo, no nosso planeta Terra, que poderia inclusive ser chamado de planeta água, certo? Planeta água. Poderia muito bem. Por quê, professora? Porque 97,5% de toda a água do nosso planeta, aliás, porque ele é um planeta quase azul, né? Assim, ele é um planeta azul, composto, recoberto totalmente por água, e dessa água, 97,5% é água salgada, portanto, imprópria para consumo humano, essencial para a nossa existência. E o que sobra, né, os 2,5%, são águas doces, mas dessa água doce, nem toda vai estar disponível para o consumo humano. Por quê, professora? Porque cerca de 68,7%, de novo, 68,7% são geleiras, certo? São geleiras, portanto, imprópria para nós, certo? Para os seres bióticos, certo? E desses ainda se tem 30,1% são águas subterrâneas.
Percebam aí, 30,1% são águas subterrâneas. E apenas 1,2% do total da água doce no mundo fica disponível em rios e lagos. Vocês sabiam, por exemplo, que o Brasil é rico em rios e não em lagos? E a gente ainda vai se aprofundar sobre esse assunto. Mas o que eu quero dizer é que, ainda desse total de água doce do mundo, o Brasil detém 12,5%. Por que a gente está falando sobre água, professora? Porque a gente está falando sobre sobre o meio abiótico, entenderam? E a água, por exemplo, ela é responsável, participa de todos os processos econômicos também para a geração de energia. O Brasil ele é altamente dependente de usinas hidrelétricas e a gente é objeto da disciplina, ok? E é o que vamos falar mais adiante, tá bom? Como diz um sábio, cenas para o próximo capítulo, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo e até lá!